Hoje o Cenário Entrevista recebe o responsável por comandar o Exército na Amazônia Ocidental, que compreende os estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre. O general Ricardo Augusto Ferreira Neves está há 46 anos nas Forças Armadas e desde maio de 2023 é chefe do Comando Militar da Amazônia, onde trabalham pelo menos 19 mil militares, dentre eles 1.800 indígenas de 47 etnias, que atuam principalmente nas operações chamadas de Braço Forte e de Mão Amiga da Força Terrestre para a manutenção da soberania, combate a atos ilícitos e apoio logísticos humanitários. Quanta responsabilidade, general. Bem-vindo ao Cenário Entrevista. É um prazer estar aqui com vocês todos, é um prazer poder falar sobre o Comando Militar da Amazônia e como nós trabalhamos para o bem da nossa nação, para o bem do nosso povo, para o bem da Amazônia. Nós fazemos isso com muita satisfação, com muito orgulho. Eu digo para todo o meu pessoal, como você já mencionou, 19, 20 mil homens e mulheres, que é um privilégio servir na Amazônia. Nós aqui servimos com um coração aberto, com uma paixão muito grande de servir ao povo brasileiro nessa região do país. Certo, olha, a gente já vai começando assim, fazendo umas perguntas relacionadas principalmente ao que o Exército faz diariamente. Em 2024, o CMA empregou em média diária de 1.400 militares em 35 operações. É muita operação todo dia, né? Dentro desse número, né, em que mais o Exército tem sido demandado? O CMA tem uma prontidão operacional e logística excepcional. A Amazônia, ela é uma área prioritária para o Exército Brasileiro. E com isso, então, o CMA recebe um olhar todo especial do nosso comandante, dos órgãos que trabalham junto com o comandante, para que nós possamos desenvolver a nossa tarefa aqui. Porque os desafios aqui são muito grandes. Essa área que você mencionou do CMA é aproximadamente 25% do território nacional. As fronteiras terrestres sob encargo do CMA giram em torno de 9.700 quilômetros. Isso é mais de 60% das fronteiras terrestres do Brasil. Só para a gente ter uma ideia, Estados Unidos e México, 3.100 quilômetros. Caramba, né? Então veja o tamanho do desafio que nós temos aqui. É por isso que nós precisamos ter militares motivados, capazes e prontos. O nosso lema é 24/7. Nós estamos prontos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nós não paramos. Foi por isso mesmo que agora, no final do ano, eu determinei que nós fizéssemos operações na terra indígena Yanomami no Natal e no Ano Novo, para deixar bem claro que as Forças Armadas não param. Nós estamos sempre em atuação. A missão princípio das Forças Armadas é aquela prevista no artigo 142 da Constituição, que é a defesa da pátria. Esse é o nosso foco primordial, a nossa missão constitucional. Mas, além disso, nós temos outras missões que são capituladas em Lei Complementar 97, 117, 136, que abordam a nossa atuação na faixa de fronteira, que é aquele trecho de terra de 150 quilômetros da linha de fronteira. Ali nós temos a capacidade de, em colaboração com todos os órgãos federais e estaduais, combater delitos transfronteiriços, transnacionais e crimes ambientais. Então, essas são as leis, os diplomas legais que regem as nossas missões. Além disso, nós não temos como não estarmos atentos à realidade da região amazônica. Então, preservação de meio ambiente está no nosso DNA. Colaboração com todos os órgãos para a preservação do meio ambiente e também o desenvolvimento sustentável. O respeito e o apoio aos povos originários. Também nós não temos como não estarmos presentes na vida desses brasileiros. E, além disso, nós também temos uma participação no apoio ao desenvolvimento regional. O Comando Militar da Amazônia tem um grupamento de engenharia. Nós temos batalhões de engenharia lá em Roraima, lá em Boa Vista, temos batalhão em Porto Velho, temos batalhão em Rio Branco, Santarém e uma companhia de engenharia lá na Cabeça do Cachorro, lá em São Gabriel da Cachoeira. Então, todo esse leque de características da nossa área e as características das Forças Armadas é que nos faz estarmos tão presentes na vida do amazônida.
Diariamente. Agora, dentre todas essas ações, o apoio logístico humanitário seria o que o Exército é mais demandado ou não? As operações contra o combate ao crime organizado é o que seria o mais demandado? Não, nós somos demandados em todas essas vocações estratégicas que eu mencionei. Não tem um mais do que o outro? Depende da época. Por exemplo, durante o Carnaval, o meu general que está lá na terra indígena Yanomami, general, nós tivemos um indígena que foi baleado. Entendi. De noite, eu preciso evacuar esse camarada, lá, nós precisamos fazer o atendimento médico desse camarada. Levanta voo do helicóptero, vai lá, pega o indígena, traz para os hospitais, vamos fazer o tratamento. Então, varia muito de época por época. Agora, o nosso farol de defesa da pátria e combate aos delitos transfronteiriços e ambientais na faixa de fronteira realmente estão muito ligados ao nosso dia a dia. Mas, por outro lado, é uma filosofia de trabalho que o CMA tem implementado, todas as vezes que nós fazemos uma operação militar, que é, como você mencionou, o braço forte do Exército Brasileiro, mostrando a nossa capacidade, nós também fazemos ações humanitárias, que é a mão amiga, então braço forte e mão amiga. Interessante a gente compreender, né, os nomes das operações. Então, a mão amiga é justamente voltada... É o atendimento humanitário à nossa população. É levar atendimento médico hospitalar para a nossa população. É ajudar em todos os aspectos, às vezes até emissão de documentos, vacinação. Nós estamos sempre presentes na vida do Amazonas. Por isso que é tão bom servir nas Forças Armadas aqui na Amazônia. Olha, falando em fronteiras e falando em até conflitos, no ano passado, início deste ano, a gente teve notícias de conflitos na fronteira com a Venezuela, e a gente fala ali principalmente na região do município de Pacaraima, em Roraima, e tivemos até informação de que a fronteira chegou a ser temporariamente fechada, você vai confirmar isso, porque isso foi muito ecoado, e eu queria saber como que hoje está a situação lá. Muito embora a gente tenha 2 jornalistas que atuem lá, e hoje eles falaram que está tranquilo, aí o senhor vai me confirmar, porque o senhor está ali mais na linha de frente. Toda essa relação com o governo que a gente sabe que é ditatorial, de Nicolás Maduro, como hoje está a situação da fronteira entre Brasil e Venezuela nessa região de Pacaraima? Como eu mencionei, o CMA é uma grande prioridade do Exército Brasileiro. E o Exército já tinha um planejamento estratégico já de tempos, que é fortalecer as nossas capacidades operacionais aqui no CMA e também incluindo o Roraima. Então, lá nós temos a 1ª Brigada de Infantaria de Selva. Então, de 23 para 24, nós tivemos um grande movimento logístico do Exército Brasileiro em apoio ao CMA para reforçar essas capacidades operacionais. Então, nós recebemos material do Brasil todo. De todo o Brasil nós recebemos material. Então, nós recebemos 32 Guaicurus, que é uma viatura blindada de multiuso. O Exército só tem 32, comprou 32. Os 32 vieram para o Comando Militar da Amazônia. Recebemos 25 Guaranis, que são os carros de combate novos que o Exército está comprando. Recebemos Cascavel, que é aqueles blindados com canhão para cavalaria. Nós tínhamos lá uma tropa que era Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. E transformamos em regimento. Para ficar claro na linguagem civil, nós multiplicamos por 3 aquela nossa unidade. Recebemos muita munição, recebemos equipamentos modernos, recebemos, por exemplo, um míssil anticarro, MAX, que é um míssil anticarro desenvolvido no Brasil, por brasileiros, e fez o primeiro tiro lá em Roraima com a 1ª Brigada de Infantaria de Selva. Então, nós estamos realmente muito bem equipados e muito bem preparados. Mas não foi necessário utilizá-lo de fato. Nós estamos sempre atentos. Sim. Por exemplo, nós temos um pelotão especial de fronteira em Pacaraima, onde você mencionou. Nós reforçamos aquele pelotão especial de fronteira com meios de cavalaria mecanizada, com meios de radares, com meios de guerra eletrônica. Então, nós estamos muito bem preparados para a defesa do nosso território. Mas, então, hoje estamos tranquilos ali naquela fronteira, no sentido de, com todo esse efetivo e com todos esses equipamentos, guarnições, então podemos ficar tranquilos? As nossas fronteiras estão protegidas. Certo.
É importante a gente falar isso porque ecoa muita fake news, né, general? Então, a gente precisa entender como funciona, até para as pessoas, e principalmente, quando a gente fala de pessoas, hoje em dia todo mundo pode se considerar um jornalista, né? Infelizmente, a lei hoje o permite até que seja assim. Então, você grava algo numa fronteira e coloca para todo mundo, a fronteira está em risco, estamos perdendo... Então, é importante a gente trazer essas informações à tona. E falando em informação, o CMA informou que estabeleceu novos recordes no ano passado, com a realização de pelo menos ali 580 reconhecimentos na faixa de fronteira e 50 operações contra o tráfico de drogas, de armas e de pessoas, além de combates a crimes ambientais, culminando, isso me chamou muita atenção, no resultado de 1,5 bilhão em prejuízo às organizações criminosas. De que forma o Exército atua nessas operações em parceria com as secretarias de segurança, e a gente está falando do Amazonas, de Rondônia, Roraima e Acre, e também com a Polícia Federal. Nesses 2 últimos anos, o CMA tem estado em intensas operações. A orientação do comandante do Exército é para que nós estivéssemos atuando permanentemente. E essa determinação se traduz nesses resultados que você mencionou, né? São muitas apreensões de entorpecentes, muito combate aos crimes ambientais na faixa de fronteira, balsas que cometiam crimes ambientais, mesmo os crimes transfronteiriços. Agora, a atuação nossa, ela tem se caracterizado por uma grande sinergia e grande coordenação de esforços. Então, nós sabemos que os desafios de todas as agências, de todas as instituições na Amazônia, ela é gigantesco. Aqui tudo é magnífico, né? Até os nossos desafios também são superlativos. Então, a ideia é sempre trabalhar com essa conjugação de esforços. Então, nós trabalhamos e fazemos questão absoluta de trabalharmos com todas as agências federais, estaduais e, às vezes, até municipais. Por exemplo, lá em Rondônia e, às vezes, no Acre, nós estamos, a polícia ambiental sempre, olha, tem uma necessidade, nós fazemos uma atuação aqui, uma atuação ali. Então, essa sinergia é fundamental. Além disso, obviamente, quando nós estamos falando de agências federais, nós estamos falando de PF, nós estamos falando de PRF, nós estamos falando de... Não só, eu falei só Polícia Federal, mas tem outras, né, claro. IBAMA, ICMBio, a própria CESAI, né, em termos de apoio à saúde dos indígenas. Então, nós fazemos questão absoluta de fazermos essa grande parceria com todos que trabalham em prol da Amazônia, em prol dos amazônidas. E esses resultados que a gente está mencionando é resultado fruto desta grande parceria, dessa grande cooperação com todas essas agências federais, estaduais e municipais. É só assim que nós garantimos que a população da Amazônia receberá aquilo que precisa, as entregas que eles precisam e necessitam estarão à altura atendidos. E as parcerias com os nossos camaradas, essas agências, é sempre muito positivo. Vou dar um exemplo aqui. Hoje é sexta, quarta-feira, o superintendente da Polícia Federal me ligou. Disse, não, estamos com uma apreensão de uma aeronave fazendo tráfico ali na região foi aqui de Careiro, nós estamos precisando de um apoio assim, assado. Superintendente, nós vamos trabalhar juntos. E assim foi. Não é necessário, muitas vezes, aquela burocracia toda. Olha, mande um ofício. Estou lhe falando assim, porque muitas vezes a gente imagina que seja dessa forma. Nesse caso, era urgente, né? Não, essas coordenações, essas missões, muitas vezes, é naquele momento. Nós temos que levantar voo daqui 1 hora. E aí como liga para o outro nesse que eu falei, evacuação do indígena. Tem que ser agora. Não adianta me mandar documento. Ou quando nós distribuímos alimentos, ou distribuímos água, nós estamos passando 2 anos de seca rigorosa, né? Verdade. Tem que ser naquele momento. Então, nós temos um relacionamento institucional muitíssimo positivo com todas essas agências. Isso nos dá uma tranquilidade da efetividade das nossas operações. Certo. Olha, eu sei que o senhor assumiu agora, em maio de 2023, mas o senhor deve ter todo um conhecimento e ter feito um retrospecto, toda a gestão do CMA.
e eu queria poder tocar um pouquinho na pandemia. Em 2020, no início da pandemia, da primeira onda, inclusive, no Brasil, vieram à tona imagens chocantes de uma crise humanitária na terra indígena Yanomami. Eu falo 2020 porque a Cenário, em 2020 mesmo, já trouxe essas imagens com a nossa equipe e foi até com apoio também da FAB, a terra indígena Yanomami. Muito embora a mídia internacional tenha trazido isso mais à tona, já em 2023. Isso em Roraima, naquela região de Roraima, onde está situado, porque tem terra Yanomami também no Amazonas, é importante sempre ratificar isso. E foi essa crise, ela foi gerada principalmente pelo avanço de garimpeiros ilegais, que a gente chama de garimpeiros ilegais. Como hoje o CMA trabalha para apoiar e prevenir esses ataques dos garimpeiros nessa terra indígena? As Forças Armadas, aí nós fazemos parte dessa integração de todas das 3 forças singulares, Marinha, Exército e Força Aérea. Nós estamos fazendo operações lá desde 23. Inicialmente, nós começamos numa fase de operações humanitárias, de transporte e distribuição de cestas de alimentos. Depois, a partir de quase da metade do ano, nós também fomos convocados para colaborarmos e participarmos das ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira contra os crimes ambientais e o garimpo ilegal que estão relacionados. Depois, em 24, nós voltamos numa fase de distribuição de cestas de alimento, porque também as Forças Armadas foram demandadas em função da necessidade dos indígenas Yanomami de receber mais alimentos, também fizemos mais distribuição de cestas de alimentos. Nós estamos falando já nesse período de mais de 51 mil cestas de alimentos distribuídas aos indígenas. Esse recurso é do próprio Exército? O recurso para esse pagamento de cestas ou é de doações, ou vem de muitas instituições? Não, nós fazemos... A logística de logística, entrega. Alguém entrega originado de algum lugar. Foi a FUNAI. Eles aqui dizem, olha, a prioridade é tal comunidade. FUNAI, governos. E nós íamos, né, com o pessoal da FUNAI. Eles é que nos falam, olha, é aqui, é ali, aqui são tantos, e assim nós fazemos o nosso trabalho. E a partir de março, voltamos a um grande esforço. Até então, o esforço era realmente para fazer frente a uma emergência. E o governo federal sentiu a necessidade dos benefícios e daqueles resultados positivos que foram alcançados em 23 e início de 24, que eles fossem mais permanentes. E aí, então, foi instituída uma casa de governo. Essa é a denominação. Casa de governo. Ali, e nós estamos falando quase em termos de 15 ministérios, 31 agências. Ali na terra Yanomami mesmo, de Roraima. Voltada para a terra indígena Yanomami, para o povo indígena naquela região. E aí, então, nós estamos falando de uma grande integração sob a coordenação da Casa Civil, para que os benefícios, essas conquistas, elas se prolonguem no tempo e no espaço. E assim tem sido feito, com resultados excepcionais que nós estamos apresentando. Só para a gente mostrar também o grau de comprometimento das Forças Armadas com essa tarefa. Esse esforço aéreo que nós estamos fazendo para distribuição de cestas, para as operações militares, é o maior esforço aéreo da história da Força Aérea. Essa distribuição, transporte de carga, é a maior operação militar de transporte de carga da América Latina. Acho que esses 2 dados mostram muito bem o nosso compromisso com a efetividade dessa operação. E aí nós estamos trabalhando realmente de uma maneira muito integrada com todas essas agências. E os resultados estão aparecendo, né? Nós estamos falando de redução de 96% da abertura de novos garimpos, comparando de 22 e dos com ataques agora. Contra os indígenas. Isso. Porque acaba que essa presença diária e essa casa de governo que foi instalada agora, isso de alguma forma gera ali um certo receio, entre aspas, não sei se isso de fato tem ajudado no sentido de afastar esses garimpeiros, ou eles são ousados mesmo? Não, nós temos um dado que não é nem das Forças Armadas, é do próprio governo federal. A diminuição de 91% das áreas de garimpo de março a dezembro do ano passado.
Certo. O ano passado, setembro, outubro, novembro, nós tivemos 0 alertas garimpo na terra indígena Yanomami. Isso também não são dados nossos, das Forças Armadas. São dados que o governo trabalha com esses dados. E isso mostra o quanto nós temos sido eficientes nesse mistério. E até mesmo a própria mídia regional e até nacional tem sido muito enfática no sucesso dessas operações. Terminou todo o garimpo ilegal? Não. Mas nós estamos falando para mais de 90% de combate, de efetividade nessa diminuição. E permanecemos nessa mesma toada. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava fazendo um briefing com o general que eu tenho, os 2 generais que eu tenho lá na terra indígena Yanomami, e nós programando e planejando as próximas operações. E, como você mencionou, com o passar do tempo, o objetivo sempre foi sufocar a logística do garimpo. Com isso, nós teríamos mais efetividade. Mas também eles vão mudando a maneira como eles operam ilegalmente na terra indígena. Só que as nossas operações também se moldam a essas mudanças. Então, quando nós começamos a fazer muitas operações, eles começaram a fazer a atividade ilegal à noite. Não tem problema. As Forças Armadas têm capacidade de operar noturno. Então, vamos fazer operações noturnas. Vamos fazer destruição de pistas para evitar que eles utilizem o modal aéreo para fazer a sustentação logística da atividade ilegal. E assim vamos fazendo. Agora nós vamos partir para uma outra fase, até mesmo de maior permanência ainda nas áreas de operações. Porque nós, das Forças Armadas, nós temos essa estrutura logística que nos permite fazer esse tipo de atividade. Então, nós vamos sendo efetivos dessa maneira. E eu volto a ressaltar, sempre em coordenação com todas essas agências e esses ministérios. General, eu insisti um pouco nessa questão relacionada a como se tem combatido o garimpo ilegal, porque o Davi Compenal, que é referência em liderança indígena ali na terra Yanomami, falou assim, olha, a gente tem recebido, isso já no ano passado, acredito, a gente tem recebido muito apoio do Exército em cestas básicas, é claro, via Exército, né, originado de outros locais, mas o indígena ele quer poder caçar. E quanto mais ele se sente seguro em buscar o próprio alimento, melhor ele está vivendo e se alimentando, né? Que não são ali alimentos oriundos do que a gente é aqui não indígena acostumado. Então, para isso, eles têm que ter essa segurança. E, de fato, o senhor está colocando como que está sendo ali combatido o garimpo, porque um dos motivos que o indígena hoje não se movimentava dentro da terra indígena Yanomami era por conta, né, dos garimpeiros. E falando ainda em conflitos em terras indígenas, em 2022, a terra indígena do Vale do Javari, onde há a maior concentração de povos isolados do mundo, foi espaço para uma tragédia com o assassinato do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista Dom Filipe. Passaram-se ali quase 3 anos, na verdade, e eu queria saber como o CMA vem trabalhando para manter a segurança dessa região que é tão nevrálgica para o Amazonas. Essa é uma região que tem estado nos nossos planejamentos. A coordenação com as entidades indígenas e com outras agências, como eu falei, federais e estaduais. Eu destaco essa aproximação que nós temos tido com as lideranças indígenas no Vale do Javari. Tem sido uma coisa excepcional. Aquela região, a tropa que eu tenho ali é uma brigada de infantaria de selva de Tefé, que atua ali na Tríplice Fronteira e também ali na terra indígena do Vale do Javari. Essa aproximação é muito positiva, porque se nós estamos lá para apoiar os indígenas, nada melhor do que ouvir dos indígenas o que eles precisam, aonde estão os problemas, quais são os problemas. E com isso, só para a gente ter uma ideia de o quanto o CMA, a Força Terrestre, tem atuado naquela área. O ano passado, se nós contarmos os dias de operação das nossas tropas lá, são 240 dias.
Operamos durante 240 dias na terra indígena do Vale do Javari, com resultados muito bons de apreensão de drogas. Nós estamos falando quase 4 toneladas de drogas que foram apreendidas. Dos 365, 240 dias em operação. Em operação. Apreensão de caça e pesca ilegal, apreensão de ouro, de madeira, e além do apoio humanitário que nós levamos para lá também. Então, nós falamos 240 dias em operações, mais de 10 mil quilômetros de rios navegados. A nossa presença nesses 2 últimos anos tem sido muito intensa, além do apoio humanitário, como eu disse. Ali nós estamos falando, nesses 240 dias, atendimentos de em torno de 3 mil amazônidas, ribeirinhos, e quase 2 mil indígenas, reforçando aquela máxima do braço forte, mas também a mão amiga sempre estendida à nossa população. Entendi. E há também indígenas militares. Dentro do CMA, pelo número que foi me passado, nós temos 1.843 militares indígenas. Aí o senhor me responde se tem mulheres no meio também, de 47 etnias, no universo de mais de 19 mil militares, o que representa cerca de 10% do efetivo. Qual o diferencial que esses militares indígenas geram na corporação? Bom, primeiro, esses militares indígenas que nós incorporamos, eles são voluntários para servir junto conosco. Isso é uma coisa muito boa. São brasileiros que sentem orgulho de vestir a farda e representam para nós uma excepcional maneira de incrementarmos as nossas capacidades. Nós não temos como duvidar ou questionar da capacidade de andar na selva, de conhecer o terreno, de conhecer aquela região. E, obviamente, tudo isso vem enriquecer os nossos planejamentos. Uma vez que eu fui lá no nosso pelotão especial de fronteira de São Joaquim, eu fiquei impressionado, né? A gente chega, logicamente, as lideranças indígenas vêm falar conosco, o Tuxal vem falar conosco, e logo em seguida eu fiquei sabendo que ali, naquele pelotão especial de fronteira, nós tínhamos 2 filhos do Tuxal ali conosco, um que era cabo, um que era soldado. Isso é muito positivo para nós, isso nos enriquece, até culturalmente nos enriquece muito, mas um desses camaradas, por certo que um dia será Tuxal, por certo que ele vai liderar a sua comunidade. E essa proximidade conosco só pode ser muito positiva. Além disso, a nossa proximidade dos nossos pelotões especiais de fronteiras, das nossas unidades, junto às comunidades indígenas, também é um enriquecimento mútuo, é uma cooperação mútua. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o PF de Tunuí Cachoeira. Nós instalamos lá uma usina fotovoltaica para atender às nossas necessidades de energia, óbvio, mas também para a comunidade ali do lado, cruzando o rio, a comunidade também é beneficiada com os banil ali do outro lado do rio, são beneficiados com essa energia. Este é a nossa filosofia de trabalho, uma grande integração e volto a repetir, a nossa capacidade operacional, a nossa capilaridade, ou seja, a nossa presença em toda a Amazônia, com um suporte logístico adequado, nós podemos fazer a diferença. E é assim que nós trabalhamos. Eu vejo que o senhor fala com muito pertencimento cultural da Amazônia. Desculpa eu não ter feito essa pesquisa, mas o senhor é daqui do Amazonas, da região. O senhor fala de uma forma tão carinhosa que não parece alguém que só trabalha aqui. Desculpa, eu não cheguei a fazer essa pesquisa com a assessoria. Não, meu coração está aqui. Pelo meu coração está aqui. Não, eu sou paulista, do interior de São Paulo. Mas, o senhor está há muito tempo aqui no Amazonas, não? Essa é a minha 3ª passagem aqui pela Amazônia. E não tem como vir para a Amazônia e não se apaixonar pela Amazônia. Semana passada, nós recebemos a visita do presidente do STJ. Ele foi lá na terra indígena Yanomami. Ele e mais 2 ministros do STJ. E eu conversando com ele, assim, general, eu não tinha ideia da abrangência do trabalho das Forças Armadas em prol do meio ambiente, em prol do desenvolvimento sustentável, em prol da defesa e do apoio aos povos originários. Que trabalho que é feito. E lógico, porque vem para cá e se apaixona por isso aqui. E a oportunidade de servir na Amazônia, como eu disse já logo no começo, é um privilégio.
É isso que eu passo para os meus camaradas, para todos os quase 20 mil homens e mulheres que eu tenho sob meu comando. Nós temos que estar orgulhosos de servir aqui na Amazônia. E um outro detalhe, nós militares, a gente não fala trabalhar, né? Nós falamos eu usei esse termo, né? Desculpa, é muito bacana. Desde o início. Não, mas é um termo que a gente incorporou muito bem isso, é servir. Nós estamos aqui para servir. É importante fazer essa correção. Olha, a Amazônia, ela tem as peculiaridades também climáticas. A gente tem aqui a vazante e a cheia. E eu queria, dentro desses aspectos aqui, dos eventos climáticos, eu sei que o Exército tem atuado para ajudar de alguma forma na mitigação desses efeitos, muito embora seja uma responsabilidade dos governos e não do Exército, né? A gente tem ciente disso, que a política pública tem que partir do governo, do executivo, legislativo. Fim, acabou. Que a gente peca muito nisso também. Mas como o Comando Militar da Amazônia tem atuado e servido em parceria com outras organizações para contribuir nessas mitigações aos efeitos da crise climática? Nós tivemos 2 anos muito difíceis, né, em termos de seca. A subida e a descida da água faz parte da nossa vida, mas quando desce muito, realmente para nós é chega a muito ser difícil, extremo, né? E nós somos mais uma engrenagem desse grande sistema que trabalha em prol da Amazônia, que trabalha em prol dos amazônicos. Então, nós juntamos os nossos esforços aos governos de estado, que também não foi só aqui no Amazonas, né? Nos outros estados nós também tivemos esse apoio, com municípios, com ICMBio, com o CESAI. Nós trabalhamos integrados para podermos fazer a diferença e estar presente nesses momentos de dificuldade do nosso povo. Então, nós fizemos transporte de cestas de alimento, eu acho que foram mais de 40 mil, ou 51 mil cestas de alimentos. Distribuímos medicamentos, mais de 45 mil medicamentos distribuímos. Fizemos mais de 2 mil atendimentos médicos e odontológicos na população. Transportamos mais de 400 mil litros de combustível para ajudar as comunidades. Então, nós estamos sempre prontos, sempre dispostos a cooperar. E, como eu falei, essa via de várias mãos com várias agências, para que nós possamos unir os nossos esforços e estarmos presentes na vida do Amazônida. Dentro também do trabalho e de como o Exército tem servido à sociedade, já é histórico que o Comando Militar da Amazônia tenha, inclusive, atuado diretamente na saúde de média e baixa complexidade, com hospitais que já têm aí décadas de atuação no Amazonas. Qual a estrutura desses hospitais aqui no estado do Amazonas e quais são as médias de atendimento? Antes era só militar, mas agora parece que é para toda a população, é isso mesmo? Só para eu entender. Nós temos parceria com o governo do estado nos hospitais de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Um exemplo muito característico é Tabatinga. São Gabriel. Em Tabatinga, o governo estadual estabeleceu lá aquele atendimento primário, né? Sim. Que já faz a seleção dos pacientes que vão para o nosso hospital. Em São Gabriel, não. Em São Gabriel, nós fazemos de todo tipo de atendimento. E, volto a dizer, nós sentimos muito orgulhosos de poder fazer esse tipo de atendimento. O ano passado, o CMA realizou mais de 69 mil atendimentos médicos odontológicos aqui nos indígenas, 50 mil nos amazônidas. Isso nos enche de orgulho. Sim. De podermos apresentar este trabalho, essa entrega para a nossa população. E essa é uma grande parceria, mas que nós nos dedicamos de corpo e alma para que isso funcione. Então, nós temos, junto àquelas ações que nós fazemos em paralelo às nossas operações, nós temos esses atendimentos nos nossos hospitais. E isso tudo forma um arcabouço de grande utilidade para a nossa população. Então, hoje, os hospitais militares eles têm parceria com o governo, já tem isso de algum tempo, mas inicialmente era só militar, aí depois se abrangeu dentro dessa parceria mista, né, diria assim. Por exemplo, São Gabriel, quase 80% do atendimento é
para indígenas. Para indígenas, É lógico, entendi. é um município extremamente indígena. Sim. Então, na verdade, a família militar, acho que a gente é 12 ou 13% dos atendimentos. O foco mesmo é a população que necessita, que precisa do nosso apoio. E há peculiaridades, né? No Muito. atendimento à saúde indígena também, general. Um outro dado interessante nesse aspecto, primeiro, nós temos que respeitar a cultura dos Sim. indígenas. Então, nós temos que trabalhar junto com as lideranças indígenas, como abordar o tratamento com crianças, com pessoas mais velhas, a própria, entre as etnias, que também têm as suas peculiaridades, tudo isso está no nosso radar. As coisas não acontecem por acaso. Nós realmente temos um olhar muito especial para essa população. Mas um dado interessante, o Exército Brasileiro ele tem 2 locais onde faz atendimento médico para partos. O Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, e São Gabriel da Cachoeira. Que legal. E São Gabriel da Cachoeira. E é um orgulho, né? Você atuar justamente nessa parte indígena de nascimento de novos indígenas, que é o que mantém a ancestralidade. Vai saber uma coisa mais bacana ainda? Enquanto lá no Rio de Janeiro eles fizeram em torno de 400 partos, aqui em São Gabriel nós fizemos mais de 800. 770 e tantos de indígenas. Então, isso mostra o comprometimento que homens e mulheres fardados têm com essa beleza que é a Amazônia. É muito bom. Olha, a gente já está na reta final da entrevista, uma entrevista que, inclusive, eu achei que fosse ser um pouquinho ali mais pesada, mas o senhor consegue deixar a gente bem leve, apesar dos assuntos serem complexos, difíceis de abordar, mas eu agradeço muito, já vou logo agradecendo aqui a sua disponibilidade de estar conosco aqui na sede da revista Cenário em Manaus, para conceder essa entrevista e prestar um pouco de contas de como o Exército tem atuado, servido à sociedade. Só que a gente não poderia deixar de tocar num assunto que ganhou a mídia nos últimos meses, né? Há 3 meses, a Polícia Federal divulgou o resultado de uma investigação que ocorria desde a tentativa de golpe de Estado no Brasil em 8 de janeiro de 2023, que, segundo a PF, contaria também com a participação de militares do Exército. Com essas informações, o CMA adotou medidas administrativas de monitoramento e prevenção para esses casos? Bom, primeiro que o foco do Comando Militar da Amazônia é a nossa prontidão operacional e logística. Isso demanda tanto de nós que nós ficamos consumidos nessas atividades profissionais, militares e para a defesa da nossa pátria, da nossa soberania e do apoio à nossa população. Esse é o grande foco. O CMA, a velocidade do CMA é muito alta. É muito bom. Aqui a gente descansa correndo 10 quilômetros, porque nós sentimos que nós somos necessários, nós sentimos que nós podemos fazer a diferença e assim nós fazemos, nós atuamos. Agora, as Forças Armadas, como prevê a própria Constituição, nós somos uma instituição de Estado, nós somos uma instituição permanente e apartidária. O comandante do Exército tem emitido uma série de diretrizes regulando o comportamento e as atitudes dos militares em relação a esse tema. Até mesmo o comandante do Exército estipulou determinações, ele expediu determinações de como os procedimentos de militares, até nas redes sociais. Até nas redes sociais nós temos normas para serem seguidas. Além, obviamente, de reforçar as características da nossa profissão, as características do ethos militar e da ética militar. É um olhar atento para que nós estejamos focados nas nossas missões constitucionais de defesa da pátria e mais esse amplo leque que nós temos aqui na Amazônia. Certo. E, general, a gente está no mês de março, mês das mulheres, e temos a informação de que as mulheres aqui do Amazonas têm o maior número de inscrição no Exército em relação ao restante do país. O que tem gerado essa vontade das mulheres do Amazonas, amazonenses, ou as que moram aqui de outro estado, a ingressar nas Forças Armadas? Olha,
Nós temos mulheres no Exército desde a década de 90 do século passado. É bom falar assim, século passado, para dar uma noção de quanto que nós já estamos atentos a esse tema. E as mulheres enriquecem as nossas fileiras, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tive até, pessoalmente, 2 experiências profissionais que me deixaram muito satisfeitos. Eu comandei a Academia Militar das Agulhas Negras, onde nós formamos os oficiais do Exército Brasileiro, né? Aliás, eu gosto de falar que nós formamos os generais, porque dali o camarada sai tenente e vai até general. A patente. E eu era o comandante da Academia Militar quando nós recebemos as primeiras mulheres cadetes. Como que nós preparamos a Academia Militar, como que nós preparamos a carreira dessas mulheres para elas serem exitosas na carreira e contribuir muito com as nossas forças. Outra experiência muito boa que eu tive foi, eu fui o Force Commander de uma missão da ONU na República Democrática do Congo. Ali eu tinha 13 mil, 14 mil homens e mulheres sob o meu comando, e eu fiquei impressionadíssimo de como é importante a perspectiva da mulher para que nós possamos levar a paz para aquele país. E agora, nós, por uma decisão governamental, logicamente que foi até proposto pelo próprio ministro da Defesa, de nós termos o serviço militar para as mulheres, que só para as mulheres não será obrigatório, é voluntário. E com isso, realmente, o Amazonas está me surpreendendo. A mulherada quer ir para o Exército. Quer servir o Exército. Interessante. Assim, que bom que se juntem a nós, que se juntem a esse esforço que nós fazemos para defender o nosso país e ser útil à nossa população. E as mulheres hoje no CMA, elas estão atuando na área administrativa? A gente tem aqui com a gente uma jornalista que é do Exército. E como elas têm atuado? Elas vão também para o fronte? Se eu puder falar sobre isso. A atuação das mulheres no Exército Brasileiro, aqui no CMA, são em todas as áreas. Não tem porque vai só para administrativa. Não, eu estou falando isso não do ponto de vista preconceituoso, pelo contrário, é o que se pensa, né? Mas a gente sabe que tem muita mulher aí que não tem medo mesmo, não. Não, nós temos em todas as áreas. Ontem mesmo eu reuni os concludentes da Academia Militar e da Escola de Sargento das Armas, que estão chegando, estão começando a carreira e tiveram o privilégio, a sorte de escolher a Amazônia para começar a sua carreira. Porque servir aqui, hoje em dia, nós selecionamos quem vem servir aqui. Aqui é o potencial humano de alta qualidade. Sim. E eu tinha uma aspirante, vai ser tenente, um aspirante, que está aqui no Parque Regional de Manutenção. Ou seja, ela vai ser uma das responsáveis de fazer a manutenção nas nossas viaturas, nos nossos motores de polpa, de fazer chegar o suprimento para os equipamentos nossos na ponta da linha, lá na faixa de fronteira. E nós temos mulheres que são comandantes de embarcação, então é uma grande contribuição às nossas Forças Armadas. Muito bom. Olha, eu quero lhe agradecer. General Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, muito obrigado por sua participação aqui, por sua disponibilidade. Eu vou usar um termo aqui que o jornalista geralmente usa: o Exército tem furado a bolha, né? Tem furado a bolha porque é muito importante que o senhor venha visitar os veículos de comunicação. O senhor já tinha ido à Band News, onde eu estava lá também, e é muito importante que o senhor tenha essa disponibilidade de falar sem filtro com as pessoas e poder mostrar o trabalho do CMA aqui no Amazonas, em Rondônia, Roraima, Acre e para todo o Brasil. Muito obrigada. Esse material vai ficar disponível no YouTube da Cenário e depois também vamos colocar recortes nas redes sociais. Obrigada, general. É um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre as Forças Armadas, especificamente sobre o CMA aqui na Amazônia. Obrigada e até o próximo Cenário Entrevista.